Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e aí dando sequência àquela maratona de assuntos que o LAC Concursos preparou para você, prezado concurseiro. Então nós já tivemos aí uma bateria de assuntos que trabalhou aí a parte da álgebra da matemática, né? E agora a gente entrou na parte da matemática financeira, ok? Hoje é a nossa 16ª aula dessa sequência de álgebra e financeira. Então se você perdeu alguma das nossas aulas, dê uma pausa no vídeo, retorne, assista, é muito importante esse passo a passo, essa complementação de um assunto para o outro, beleza? O que nós vamos falar hoje, professor? Juros compostos, galera. Isso mesmo. Então nós já demos a introdução do que é uma capitalização. Vimos também que a capitalização pode ser simples e pode ser composta. Nós já estudamos a simples, agora nós vamos estudar a composta. Então vamos lá, galera. O que são juros compostos? Então nós preparamos para a aula de hoje, né, falar sobre aí a capitalização composta, além de conceituar o que são juros compostos, vamos falar de como que se calcula montante, capital, taxa, né, e resolver, como de praxe, sempre exercícios que já caíram aí em concursos anteriores, beleza? Vamos que vamos. Capitalização composta, galera. Bom, nós falamos que o dinheiro se desvaloriza no tempo, certo? Então, tipo, 10 mil reais hoje, você consegue fazer uma determinada situação, uma determinada coisa. 10 mil reais daqui a 6 meses, daqui a um ano, o poder, né, vai ser bem menor, tá? Por quê? Porque existe uma inflação nesse período. Então, para que o dinheiro não desvalorize no tempo, nós temos que capitalizar isso, investir para que ele seja corrigido. A capitalização, quando ela é dita composta, nós devemos entender que é juros sobre juros. Então a capitalização composta implica em quê? Implica numa valorização, numa correção desse valor, que pode ser uma aplicação ou a correção de um empréstimo que foi concebido, tá? E essa capitalização é juros sobre juros. É se determinado um período de capitalização que pode ser diário, pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Nós falamos sobre isso. Então esse período de capitalização, dado ele, se faz a correção dos juros de referência. Para o próximo ciclo, considera-se um montante, ou seja, o valor aplicado mais a correção até aquele dado momento. Então isso que serve de base de cálculo para os cálculos seguintes de juros novamente. Então, a grosso modo, nós dizemos que na capitalização composta é juros sobre juros. Talvez você já tenha ouvido falar essa terminologia, tá? Então, os juros são incorporados ao capital inicial e sobre esse valor é que se incide novos juros. Bom, para nós encontrarmos os juros referente a uma aplicação, nós temos que ter sempre em mente o período de capitalização. Uma das questões que nós fizemos questão de observar e de chamar a atenção de você, concurseiro, é exatamente a relação taxa e tempo. São, digamos assim, unidades que não podem ser diferentes. Ou seja, se você tem uma capitalização mensal, você tem que ter um período mensal. Se você tem uma capitalização semestral, você tem que ter um período semestral. Então, a unidade que faz referência à taxa tem que ser a mesma unidade que faz referência ao tempo, ok? Repito, não podemos trabalhar com unidades diferentes. Maravilha, professor, compreendida essa questão. Bom, observado isso, nós vamos usar a seguinte
equação ou fórmula para nós encontrarmos o montante de uma aplicação. Então eu dei um exemplo para vocês em aula anterior, que foi o seguinte. Considera-se aí que você tem um valor de R$100 aplicado. Bom, se esse valor está aplicado a 10% ao mês, no primeiro mês ele vai render R$10, que é 10% de 100. E no primeiro mês você vai passar a ter R$110, correto? O que ocorre no segundo mês? Vai render mais 10%. Só que os 10% não é sobre os R$100. Os 10% é sobre o valor acumulado, ou seja, sobre o montante, que é o capital mais os juros. Então eu pego 10% de 110, vai dar R$11, somado com 110 eu passo para R$121. Então aqui é no primeiro mês, aqui é no segundo mês. Observe que são calculados juros sobre juros. Se eu fosse calcular só sobre o capital inicial, eu teria R$10, teria 110, beleza. Aí aqui eu teria mais R$10 sobre o capital inicial, né? Aí eu ficaria com 120, não 121. Já está dando uma diferença de R$1. R$1. E se eu continuar essa análise, eu vou calcular agora 10% desse valor aqui, que vai dar aí R$12,10, e eu vou passar a ter R$133, né? E 10 centavos. Então observe que no terceiro mês já aumentou mais ainda. Se eu fosse calcular sobre o capital inicial, eu teria 130. Beleza? E assim sucessivamente. Bom, recordei esse momento para vocês entenderem a diferença da capitalização composta para simples. Na simples, o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Na composta, não. Então, tendo em vista isso, nós vamos usar essa equação, tá? Onde M é o montante, é o valor acumulado por um determinado período de tempo. C é o capital, que é o valor aplicado, que pode ser aplicado ou tomado como empréstimo, tá? É o valor que você tem como referência, também conhecido como valor principal, tá? O I é a taxa e o N é o tempo. Recordando, tempo e taxa tem que andar na mesma unidade. Maravilha! Vamos para exemplos então? Vamos para a prática disso daqui. Olha só, uma empresa captou R$100.000 a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Ao cabo de 6 meses, no futuro, essa dívida terá um valor em reais no presente de. Então veja bem, gente, qual que é a ideia? Aquilo que nós dissemos no início da nossa aula. O dinheiro, ele desvaloriza com o tempo. Então R$100.000 hoje não é a mesma coisa que R$100.000 daqui a 6 meses. Então o que tem que ser feito nesse período? Tem que ser feita uma correção. Então a correção aqui é que esse capital ele foi captado a juros de 1% ao mês. Ou seja, a cada 30 dias, a cada um mês, ele rende 1% a mais. Então eu tenho que o capital empregado é de R$100.000. Então o meu capital é o valor principal. Eu tenho que a taxa ao qual esse capital está sendo capitalizado é de 1% ao mês. E eu tenho que o tempo que esse capital ficou aplicado foi de 6 meses, ok? Qual observação eu tenho que fazer? Unidade da taxa e do tempo. Qual a unidade da taxa? Ao mês. Qual a unidade do tempo? Mês. Pronto, fechou. Elas são iguais, então eu não preciso preocupar. E ele quer saber, ao cabo de 6 meses, qual vai ser o valor, né, desse capital que foi captado aí. Bom, então ele quer saber nada mais, nada menos do que o montante. Porque eu pego um valor e tenho que devolver ele daqui a 6 meses. Então eu tenho que fazer a correção desse período. O que é montante? Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Beleza? Então o montante vai ser igual ao capital, que no caso aqui é 100.000,
que multiplica 1 mais a taxa. Detalhe, galera, detalhe, essa taxa aqui, ela está em porcentagem e eu tenho que trabalhar ela na forma unitária. Quando eu substituo ali, é taxa unitária. O que é a taxa unitária? É 1 dividido por 100. Isso aqui dá 0,01, tá? Então vai ficar aqui, ó, 0,01 elevado a n, que é 6. Beleza? Bom, montante é igual a 100 mil. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho 1 mais 0,01 vai dar 1,01. E 1,01, gente, ó, 1,01 elevado a sexta. O que é isso? 1,01 elevado a sexta. Quer dizer que eu tenho que pegar 1,01 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Maravilha! Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar aqui 1,06152 e mais algumas coisinhas aqui, tá? Fazendo essa multiplicação, 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Você vai encontrar esse valor aqui. Bom, substituindo ali, então eu tenho 1,06152. E fazendo essa multiplicação, 1,06152 vezes 100 mil, eu vou encontrar 106.152. Então tá aqui, esse vai ser o valor desse capital de 100 mil corrigido para daqui a 6 meses, letra E. Beleza, professor, tranquilo, mas me deu um puta trabalho, né? Agora eu vou te dar uma dica, vamos dar uma dica lá aqui. Nem sempre há necessidade de nós fazermos todo esse cálculo, nem sempre. Em algumas situações a gente vai ter a necessidade de fazer cálculo, mas em outras nós podemos fazer simplesmente uma análise lógica, tá? E o que implica essa análise lógica? Implica no seguinte, vem comigo aqui, ó. Observem, gente, que se eu olhasse isso daqui, não para juros compostos, mas para juros simples. Ah, professor, como que é mesmo? Vamos recordar aqui. No sistema de capitalização simples, o juro incide sobre o capital inicial, não é isso? Qual é o capital inicial nosso aqui? 100 mil reais. Qual que é a taxa de capitalização aqui? De 1%. Agora pensa comigo, galera. Se eu tenho uma taxa de capitalização de 1% e o capital é 100 mil, 1% de 100 mil dá quanto? Não vai dar R$1.000, gente? 1% de 100 mil dá 1.000. Aí analisa só o seguinte. Quanto tempo ficou aplicado? 6 meses. Então, se fosse no regime de juros simples, era só eu pegar 1.000 vezes 6, dá 6 mil, tá? 1.000 vezes 6 dá 6 mil. Então, uma coisa é certa. Qual vai ser o capital daqui a 6 meses? Vai ser alguma coisa mais que 106 mil. Porque 100 mais 6 dá 106 mil. Isso no regime de juros simples. Mas como nós estamos trabalhando com juros compostos, com certeza vai dar mais de 106 mil. Professor, mas não dá para dizer quanto. Não, você não precisa saber quanto. Você só precisa saber que é mais de 106. Sabe por quê? Porque aí a gente vai trabalhar com as alternativas. Olha só, pode ser a letra A, gente? Não. Por quê? Porque a A é 103, não pode. Você sabe que é mais de 106, não sei quanto, mas é mais de 106. Pode ser a letra B? Também não. 104. Pode ser a letra C? Também não. É 105. Pode ser a letra D, gente? Até poderia, se não fosse juros compostos. Por quê? Juros simples já me dá 6 mil. Portanto,
o capital passa a ser 106. Mas isso aqui é no regime de juros simples. Como aqui é juros compostos, tá? E o exercício falou a uma taxa de juros compostos, então eu sei que vai dar mais de 106. Qual que é a única alternativa que eu tenho a mais que 106? Só a letra E. Então, olha só, somente por uma análise lógica, dá para fazer até mentalmente, porque 1% de 100 mil dá 1.000, 6 meses vezes 6 mil. Tranquilo? Viram a análise? E aí já fica subentendido que eu não sei quanto que é, mas eu sei que é mais de 106. E a única alternativa é a letra E. Então, em alguns casos, dá para usarmos de lógica matemática. E é claro, você ganha tempo, né, gente? Nós sabemos que durante a prova, né, do concurso, você tem aí algo em torno de 3 minutos em média, 3 minutos e meio, dependendo de um concurso para o outro. É o tempo médio de realização de cada questão. Então, se você gasta muito tempo fazendo cálculos, igual aqui, pegar 1,01 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes, né, por mais que seja uma multiplicação relativamente simples, mas é trabalhosa, porque você tem que fazer uma, depois outra, e aí se você tomar tiver qualquer deslize aí, você pode errar de bobeira a questão. Ok? Belezinha. Vamos para um outro exemplo? Exemplo 2. Olha só. Banca Ces Gran Rio. Uma empresa faz uma aplicação de R$1 milhão. Ave, professor, tudo isso, gente, vai acostumando com valores altos, tá? As bancas, é muito comum durante o concurso aparecerem valores altos. Mas o bacana, gente, é que apesar de aparecer valores altos, aparecem valores assim sempre precisos de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 200 mil, 2 milhões. Geralmente são valores assim, o que facilita um pouco o cálculo por ser uma multiplicação que envolve muito zero, né? Então fica tranquilo, mas são números altos, tá? Em um fundo que remunera uma taxa de 1% ao mês. Então foi feita uma aplicação de 1 milhão a um fundo que rende 1% ao mês. No regime de juros compostos, é muito importante saber isso. Então nós estamos trabalhando com capitalização composta. Após 2 anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente 2 taxas, ambas aplicadas sobre os juros da operação. Olha só esse detalhe, galera. A empresa pagou taxa pela aplicação, e é assim que funciona o mercado financeiro. Sobre os juros, sobre o rendimento, são atribuídos encargos, tá? Então, geralmente se cobra imposto de renda e a operadora, no caso o banco também, cobra uma taxa de administração em cima dessa operação, ok? Então aqui foi cobrado 15% de imposto de renda e 10% de taxa de performance. Bom, considere-se para os cálculos 1,01 elevado a 24 igual a 1,27. Isso aqui é um facilitador que toda vez que nós tivermos assim uma potência muito elevada, com certeza a banca vai facilitar e vai colocar para você aí qual é o resultado dessa potência. Até porque, gente, imagine só quanto tempo você levaria para pegar 1,04 e multiplicar por ele mesmo 24 vezes, né? Dá um puta trabalho. Bom, então vamos lá. O que eu tenho? Capital aplicado, galera. O C, né? 1 milhão. 1 milhão. O que mais que eu tenho? A taxa de juros, o I, 1% ao mês. Após 2 anos, a empresa resgatou essa aplicação. N, 2 anos. 2 anos. E a pergunta é o valor mais próximo da rentabilidade. A palavra rentabilidade quer dizer o que rendeu essa aplicação. E o rendimento são juros, tá? Ah, professor, não basta encontrar os juros? Não se esqueça que o exercício deixou claro que
são aplicadas duas taxas, ambas sobre o rendimento, ou seja, sobre os juros dessa operação. Então, após calcular os juros, eu vou ter que deduzir essas taxas, que é a taxa do imposto de renda e a taxa de performance. Beleza. Então, eu vou ter que fazer uma dedução nos juros de 15% de imposto de renda mais 10% de taxa de performance. Ou seja, eu posso fazer uma depois outra, professor? Pode. Como você pode somar 25 e fazer um cálculo só de 25%. Então, isso aqui é o que vai ter que deduzir dos juros para eu encontrar a liquidez, ou seja, o valor líquido desse rendimento, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que encontrar os juros. E o que é juros, gente? Juros é a diferença do montante, que é o valor corrigido, né? Menos o capital. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.